Quando se trata do turismo, claro que se espera uma atuação do poder público, traçando caminhos, fazendo programas, criando diretrizes para que o turismo aconteça e o município se enquadre nesse andamento. Isso é o que a gente chama de política pública para o turismo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vem com a gente. Eu sou Leandro Mazeira Schmidt, gestor de turismo, membro do Conselho Municipal de Turismo de Juquiá, e hoje vamos falar sobre as políticas públicas para o turismo. Elas são muito importantes e são muitas vezes detalhes de procedimento do poder público que fazem com que o turismo possa avançar ou simplesmente não resultam em nada. Vamos falar sobre algumas atitudes que já foram tomadas e outras que são sugestões para que o poder público trace as diretrizes e o turismo realmente avance. Vamos imaginar a seguinte situação. Num dos municípios aqui do Vale do Ribeira, a prefeitura decide organizar um passeio na mata, uma trilha. Então ela pega, põe seus meios, coloca um funcionário para limpar a trilha, chama alguns dos profissionais da prefeitura para poder acompanhar o grupo, anuncia isso na internet, etc. As pessoas vêm, vem o morador, mas também vem o turista, gente de fora do município, vai lá e faz. Vão até dizer que 200 pessoas fizeram o passeio. Mas, nas semanas que se seguem ao passeio, a gente percebe que não acontece nada. Não foi porque teve esse passeio que começam a acontecer outros, etc. Isso tipicamente é um exemplo de uma política que se imagina que possa apoiar o turismo, mas que não funciona bem assim. Para a gente poder entender, o que seria interessante de ser feito, num caso especificamente assim, não era simplesmente você fazer uma proposta de um passeio, de uma atividade turística, sem focar no incentivo ao turismo. Vamos imaginar essa mesma atividade, só que em vez de eu simplesmente chamar todo mundo, eu convidasse só pessoas de agências de viagem que podem vender esse passeio posteriormente. Que eu levasse pessoas que participam das entidades financeiras, dos bancos, que poderiam financiar uma empresa dessa, caso ela tenha se instalar no município. Vamos dizer que a gente chamasse também pessoas que atuam como guia de turismo na região. Então, no mesmo passeio, a gente englobaria pessoas que podem vender, quem poderia financiar, quem poderia atuar nisso. Com certeza, essas pessoas vão interagir e a gente pode, dentro de uma proposta dessa, estimular que isso aconteça, essa conversa. Nos dias que se seguissem ao passeio, essas empresas que vieram, conheceram e acharam tudo muito bonito e funcional, perceberiam que dá para atuar nisso como um produto e começar a vender o turismo de Juquiá. Aí você vê a diferença. No segundo tipo, na segunda proposta, é muito provável que passasse a acontecer essas atividades de turismo. Na primeira seria pontual, talvez no ano seguinte a gente fizesse o segundo passeio, ou passeio ano 2. E teria que toda vez a prefeitura fazer isso para poder ter algum estímulo. A gente não proporcionaria como política de turismo apresentar o município para que as empresas cheguem. E essa é uma grande diferença do qual a gente vai tratar melhor agora. Vamos falar sobre algumas propostas de política de turismo e a explicação rápida do porquê delas, para que a gente possa discutir mais a respeito. Em se tratando das sugestões de política pública para turismo, uma primeira que a gente considera de extrema importância é que a secretaria que trate do turismo seja exclusiva para o turismo. Por quê? Quando você tem a mistura de interesses, a mistura de atenções e de atribuições dessa secretaria, fica muito difícil de atuar. Em Juquiá, a Secretaria de Turismo já foi ligada à agricultura. Veja, a dimensão da agricultura perante o nosso município, e o turismo acabava ficando lá no cantinho. Depois, a Secretaria de Turismo foi agregada à Secretaria de Esporte e Lazer, tanto que chamava antigamente Esporte, Lazer e Turismo. Então, todas as atribuições do esporte,
todas as atribuições do lazer versus as atribuições do turismo. Atualmente, a Secretaria é Turismo, Esporte e Cultura. Ainda assim, a gente tem uma grande divisão. O esporte amador em Juquiá é muito forte, muito importante e demanda muito tempo e atenção e trabalho. O secretário de turismo, que tem que tratar do esporte, que tem que tratar da cultura, não consegue fazer a atuação. Então seria muito importante e muito bom, muito saudável para o turismo que tivesse essa secretaria de forma exclusiva, para que a pessoa se dedicasse integralmente ao turismo de Juquiá. E isso vai ajudar muito o município a crescer. Outra circunstância muito importante como política de turismo é você ter um tratamento tributário, ou seja, falar dos impostos que incidem sobre o turismo. No caso do turismo, por ele ser uma prestação de serviço, ou seja, não é uma venda direta de produto, nem industrialização e fabricação de algo, é a prestação do serviço de turismo. Incide sobre o turismo um imposto que chama ISSQN, calma, isso não é nenhum palavrão. ISSQN é a sigla para Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Vamos apresentar um quadro comparativo das alíquotas, a taxa que se apresenta para o ISSQN entre Juquiá e os municípios que o circundam. E aí nós vamos entender por que muitas vezes esses outros municípios têm uma estruturação de turismo melhor que aqui. Existem melhores hotéis, existem mais atividade, existem mais empreendimentos. Olhando para o ISSQN que se começa a ter essa ideia. Então, tratando dos serviços relativos à hospedagem, turismos, viagens e congêneres, vamos fazer uma comparação entre Miracatu, Tapiraí, Sete Barras, Registro e Juquiá. No quesito hospedagem de qualquer natureza, em Miracatu, a alíquota é de 3%. Em Tapiraí, 2%. Sete Barras, 2%. Registro, 2%. Em Juquiá, 5% para a mesma questão. Tratando do agenciamento de programas de turismo, ou seja, todas as funções que são inerentes às agências, nós temos em Miracatu uma alíquota de 3%. Em Tapiraí, 3%. Sete Barras, 2%. Registro, 2%. Em Juquiá, 5%. Falando sobre os guias de turismo, na prestação do serviço deles, a alíquota de ISSQN cobrada em Miracatu é de 3%, em Tapiraí 2%, Sete Barras 2%, Registro 2% e Juquiá 5%. Como vimos, a nossa alíquota de ISSQN é maior que a de todos os municípios em volta, em alguns casos mais que o dobro. Registro, que é a maior cidade aqui na proximidade, nós temos mais do que o dobro do ISSQN. Como o ISSQN reflete diretamente no faturamento, ele significa que de tudo que o empreendedor fatura, 5% é imposto nesse tipo de ISSQN, fora os demais. Já no outro município é 2%, aqui é 5%. Para o empreendedor, para o empresário que faz a conta, acaba se tornando mais fácil se instalar no outro município do que aqui. Também é uma política interessante para o turismo pensar nisso. Um acordo entre Prefeitura e Câmara dos Vereadores para que juntos reflitam com muita tranquilidade e calma e tornem esse imposto um tanto mais atraente para que o empreendedor venha e o emprego seja gerado. Isso é muito importante. O empresário tem como maior problema inicialmente. Geralmente é grana, dinheiro, quem o financia. Uma interessante política pública acerca disso seria que o município envie um servidor para se qualificar junto a esses entes em relação ao Desenvolve São Paulo, sobre as entidades que têm capacidade de financiar o turismo, e são várias iniciativas nesse sentido, para que essa pessoa traga a informação já preparada, pronta para o nosso empresário. Nesse momento, para que o turismo realmente funcione, nem que tenha que pegar pela mão. Ajudar o empresário com que documento você necessita, vamos verificar o documento, e não simplesmente dar para ele um
endereço de um site, fala, entra lá e veja o que você faz. É política pública auxiliar. E esse auxílio, mesmo que seja bem minucioso, tintim por tintim, é importantíssimo. Vai fazer o empresário conseguir acessar esses valores. E tendo esses valores, o empreendimento acontece e o emprego nasce. Outra política pública bastante interessante para isso é a oferta de cursos de qualificação. Claro, a gente não pode pensar numa oferta genérica, uma oferta de cursos que às vezes não interessam às pessoas ou não interessam aos empreendedores do turismo. O interessante é uma conversa inicial dentro da mesma política pública, para que, por exemplo, o empreendedor do hotel fale, olha, eu preciso de camareiras. Aí eu vejo no outro hotel, eu também preciso de camareiras. E aí a gente chega a uma conclusão que existem vagas de 15 camareiras na cidade. 5 estão prontas. Oferecemos um curso em que a gente já sabe que das pessoas que fizerem, 10 terão grande chance de obter um emprego. Então não é um curso vazio para quem faz. E é muito importante para o empreendedor, porque ele vai ter mão de obra qualificada. E essa política realmente traz um benefício direto para o turismo e para a população. Ajuda inclusive a intermediar o emprego. Então veja, não é só dar mais um curso, dar mais uma formação que às vezes as pessoas já até se desinteressam. Não, é algo mais especializado e mais indicado. A gente está indo aonde precisa. Os empresários, a iniciativa privada está precisando de tais profissionais. Nós vamos fazer o curso, oferecer, buscar quem os forme para entregar isso. O emprego e o empresário se juntando e sendo ofertado para a população. Isso é uma política pública que pode funcionar bem para o turismo. E uma outra questão da política pública, que é bem delicada, que não é tanto da prefeitura, tem mais a ver com o legislativo. Tem que se criar normas de proteção à nossa natureza e normas que estimulem o trabalho. Como assim? Ora, Juquiá hoje tem um turismo com movimento muito baixo, mas a gente não quer que o turismo daqui se torne um turismo de massa e que seja predatório e prejudicial à nossa natureza. E existem formas de se fazer isso numa legislação já prevendo um futuro. Não uma legislação só para o atual. É pensando assim, hoje não há interesse nenhum que se cobre uma taxa, por exemplo, para visitação. Mas essa taxa pode estar prevista já em lei como política futura que, se passarmos a ter um turismo de massa predatório, essa taxa possa ser cobrada para desestimular esse turismo de massa e até para fazer uma mitigação dos danos causados, ter verba para isso. Então, é preciso se entender o turismo como um elemento que vai ficar pelo tempo. Então ele vai seguir num futuro junto com o município, então a gente já tem que prever isso. Uma situação muito interessante, que existe inclusive em vários municípios do Vale do Ribeira, é que qualquer grupo turístico que chegue no município seja acompanhado por um guia ou condutor ambiental do município, para que gere um emprego. Então isso é uma circunstância que não é só uma reserva de mercado, não. É uma possibilidade de que o pessoal da cidade tenha um emprego, consiga ter seu ganho aqui e estimulando para que a nossa garotada fique. Temos que criar uma legislação que estimule isso, demonstrando como é que vai ter que ser. O uso dos nossos rios precisa ser legislado, regrado. Aonde pode entrar? Quais são as regras para isso? Eu sei que isso é tudo muito chato e se torna um corpo de leis e regras muito extenso, mas precisa ser feito. E isso é política pública para o turismo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês durante esses 5 episódios que formaram a minissérie Simplifica. Como já dissemos, a ideia não era esgotar o assunto e nem era um curso. Nossa ideia era realmente conversar, trazer algumas informações para que a gente abrisse o diálogo a esse respeito, para que o turismo passasse a figurar na cabeça da gente como uma das saídas para Juquiá. Não só aquela promessa de campanha, etc. Não, como uma promessa real para que o município possa crescer. Todos nós estamos envolvidos, todos nós somos responsáveis e a gente deve conversar muito mais sobre isso.
O Conselho Municipal de Turismo estende a todos o convite para que participem das nossas reuniões. É só estar ligado em nossas redes sociais, você vai ver lá quando vão ter reuniões. Participe, acompanhe, esteja com a gente. Vai ser muito importante e o Juquiá ganha muito com isso. Todos nós ganharemos. Principalmente quando o Juquiá, deixando de ser MIT, chegar a ser uma instância turística. Esse é o nosso sonho, é nosso projeto e a gente está trabalhando para isso. Todos juntos.